É absurdamente incrível a quantidade de pessoas hoje que sofrem com algum tipo de transtorno emocional. O Brasil é recorde nos números. 18,6 milhões de pessoas estão sofrendo nesse momento com ansiedade. Olha só isso, gente, 18,6 milhões de brasileiros. Então, hoje o Brasil se tornou recorde em transtornos emocionais, colocando ali no ranking depressão e ansiedade. E talvez você seja essa pessoa que está passando por isso, que esteja aí com depressão, né, com o diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Quantas pessoas hoje estão sofrendo com esses transtornos e não buscam um tratamento, não buscam um profissional para ajudar? Eu já atendi pessoas que tinham vergonha de buscar ajuda e até chegaram a me falar: olha, você não conta para ninguém. Faz de conta que eu não estou fazendo esse tratamento. Infelizmente, a maioria das pessoas que buscam tratamento já vão ali com medo do julgamento da família, dos amigos, com vergonha, e muitas delas não têm nem coragem de buscar ajuda. Uma dessas pessoas que me procuraram era uma advogada, onde ela tinha ali um conflito a ser resolvido, porque nem tudo vem ali como a ansiedade, como a depressão já, né, diagnosticada. Muitas vezes esses transtornos, inicialmente, eles vão vir caracterizados, disfarçados por outros sintomas, pelo desânimo, por uma irritabilidade, pela dificuldade em gerenciar suas emoções, em lidar com as próprias emoções, e ali você percebe que tem uma reação desproporcional a determinadas situações da sua vida. Mas antes de chegar nessa patologia, nessa doença, onde vai dar aqueles sintomas muito característicos, né? Por exemplo, a ansiedade ali com sintomas físicos desconfortáveis, a depressão fazendo aquela pessoa só querer ficar no quarto, aquele desânimo, aquela tristeza que não passa. Muito antes, né, de iniciar aí o quadro depressivo ou ansioso, essa pessoa ela pode ter vários comportamentos, sentimentos, sensações que já estão levando ela para este caminho, onde elas farão parte dessa estatística. É absurdo, gente. 12,6 milhões de pessoas estão sofrendo com depressão aqui no Brasil. E aonde que nós vamos parar? Pela falta de cuidado, pela falta de prevenção, pela falta de conhecimento, até eu diria, e pela falta de interesse dessas pessoas em se cuidarem. Não sei se você está passando por isso ou se você conhece alguém, mas caso essa pessoa seja você, o porquê que você não buscou o tratamento ainda? Porque há solução. Muitas pessoas acham que médico, né, que psiquiatra, que psicólogo, que terapeuta é só para quem tem problema mental, algum tipo de transtorno mental. Mas não, gente, terapia é vida. Se vocês soubessem os benefícios da terapia, vocês não teriam vergonha de buscar ajuda. Muito pelo contrário, vocês teriam orgulho, tá? Porque eu acho que isso é uma questão de cuidado, né? Porque a gente cuida de tudo, de todo mundo, e a gente não se cuida. E quando a gente vai ver, a gente já tá lá num burnout, numa depressão, numa ansiedade. Mas quantas vezes a gente espera chegar no nosso limite para buscar essa ajuda? Então já quero dizer isso aqui para você: se você está passando por algum transtorno, se você está percebendo que você está sentindo, né, algo ali que está meio desproporcional, ou meio não, ou completamente desproporcional, você passa por determinadas situações, você vê que você tem dificuldade de trabalhar, dificuldade de se relacionar, dificuldade social, desânimo, irritabilidade, enfim, nós temos uma lista gigante de sintomas disfarçados de problemas que precisam aí ser olhados. Todos nós temos, aliás, né, alguma limitação, alguma dificuldade, mas pontuando aqui duas patologias que nós estamos falando nesse vídeo aqui, que é a depressão e a ansiedade. Quantas pessoas, quantas mulheres estão sofrendo nesse quadro e não buscam ajuda, tem vergonha, tem receio, e são pessoas que realmente não estão se cuidando, não estão se priorizando, porque buscar tratamento é se priorizar, é olhar para você e falar: eu também mereço cuidado, eu também mereço esse carinho comigo. Esses transtornos, eles te colocam em um lugar paralisante. Se você não tratar, a tendência é piorar. Então é muito importante buscar ajuda, buscar um tratamento adequado para a sua situação. Agora, uma pergunta muito importante, que muitas pessoas talvez não tenham nem acesso a essa informação que vocês vão ter aqui. Será que existe cura para a depressão e para a ansiedade? Existe tratamento que trata a raiz, a causa desses problemas. E o problema da maioria das pessoas que buscam tratamento, que buscam ajuda, é que elas vão direto na medicação. Porque, primeiro, a maioria já vai buscar ajuda quando já está no seu limite, né? Quando os sintomas eles já começam a vir para o corpo. Porque existem primeiro os avisos,
né? O nosso corpo, ele tem várias formas de mandar uma mensagem de que tem alguma coisa errada, de que tem alguma coisa para ser vista. Só que nós fazemos o que? Nós silenciamos essa voz, nós ignoramos. Com a modernidade de hoje, tá tudo muito corrido, né? A nossa vida realmente é muito agitada. E aí as pessoas acabam usando isso de desculpa para não procurar ajuda. E quando vão procurar, já estão ali com sintomas físicos. O que a maioria das pessoas não sabem é que depressão e ansiedade não se iniciam pelos sintomas físicos. Existe uma raiz por trás, uma história por trás disso. Só que a maioria das pessoas vão direto o quê? Na medicação. E eu não estou dizendo aqui que não deva procurar tratamento com medicação, não é isso. Muito pelo contrário. Dependendo do nível de gravidade, você vai precisar passar por um tratamento com medicação. Só que, em alguns casos, a gente consegue tratar só com a terapia. Não são todos os casos, isso precisa ser avaliado por um psiquiatra, né? Se você precisa de medicação ou não, mas é muito importante não somente tratar o físico, né? Os sintomas físicos com medicação, mas buscar a causa. Você já parou para se perguntar o porquê dessa depressão, o porquê dessa ansiedade? Você acha que veio assim, do nada? Ou muitas pessoas acham que já nasceram, né, com aquilo, o que é um pensamento completamente errado e distorcido. Quando você nasceu, você não nasceu com depressão e com ansiedade. Então isso não é determinante para que você viva uma vida inteira com esse transtorno, sofrendo. Porque, gente, ninguém merece. Eu acho incrível como tem pessoas hoje que se acostumaram em viver tomando medicação pro resto da vida. Eu já estive em ambientes onde uma pessoa falava, eu tomo o remédio X, eu tomo Y, nossa, eu também tomo esse aí. E a maioria das pessoas ali conversando e falando entre si, rindo e achando aquilo normal, falando que tinham ansiedade, que tinham depressão e que tomavam remédio, que fazia parte do dia a dia delas e que fazia parte da vida delas, aquilo parecia ser uma coisa natural. E isso é extremamente chocante, que as pessoas estejam se acostumando a estar nesse lugar e achar que aquilo é normal. Se você acha que você tem ansiedade, que é isso mesmo, que você é ansiosa mesmo e que você é depressiva mesmo, já começa a mudar essa mentalidade. Porque não, você não nasceu com isso. Não, você não está predestinada a passar o resto da vida sofrendo com esse transtorno. Porque nós sabemos que isso causa diversos sintomas desconfortáveis, isso causa muito transtorno para a nossa vida, isso coloca a gente num lugar paralisante. E aí você vai, começa a tomar uma medicação, e aí se você não trata a raiz daquilo, daqui a pouco aquilo vem de um jeito que você tem que partir para uma medicação mais forte, aí quando você vai ver, você já parou de fazer suas coisas porque não consegue mais trabalhar, porque tem que ficar dopado durante o dia, e à noite tem que tomar remédio para dormir, aí tem que tomar remédio para acordar. Gente, que loucura! Em nome de Jesus, não aceita isso na sua vida. Não aceita. Existe um tratamento onde a gente trata a causa, a raiz desse problema, eliminando assim os sintomas. E o nome desse processo se chama neuroplasticidade. Gente, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Quando eu tive acesso a esses conhecimentos, né, que foi na época que eu sofria com transtorno de ansiedade, eu fiquei assim chocada. Porque até então, todos os médicos que eu passava, psiquiatra, enfim, todos os médicos, eles me falavam, olha, você está condenada a viver assim pro resto da vida. Você vai ter que fazer tratamento, vai ter que trocar sempre medicação, a cada 6 meses a gente vai avaliar. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, eu não acredito que eu tô condenada a isso. Eu não acredito. Quando eu me vi naquele diagnóstico, eu aceitei e eu acreditei. Olha a gravidade disso. Eu aceitei e acreditei que eu seria ansiosa pro resto da vida. E quando eu tive acesso aos conhecimentos no qual eu tenho hoje, foi libertador e transformador para mim. A partir do meu processo, indo lá na causa, buscando a raiz daquele transtorno de ansiedade e fazendo todo o processo de autocura emocional, eu consegui me ver livre daquele transtorno de ansiedade. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais fui a mesma pessoa. Aquela menina que vivia doente, aquela mulher que vivia no hospital de domingo a domingo, já não existia mais. Então eu não tô aqui como profissional para te falar, olha, as minhas pacientes, elas estão passando pelo processo. Não, eu passei pelo processo. Eu vivi essa autocura emocional. Então, melhor do que falar sobre um caso de uma paciente, eu estou falando sobre a minha vida, sobre o meu processo de transformação, de autocura do transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Gente, isso é maravilhoso.
Isso é coisa de Deus. E a partir do processo de autocura emocional, eu já não tenho mais aqueles sintomas, eu me vejo livre daquele problema. Quando você passa por um processo de neuroplasticidade, para renovação ali da sua mente, do seu cérebro, de informações, acontece uma mudança muito grande. Existem aqueles caminhos neurais disfuncionais, com informações limitantes que trazem doenças, transtornos, vários tipos de reações fisiológicas, emocionais. O que nós fazemos nesse processo? Nós trazemos novas informações e, consequentemente, novos caminhos neurais são acionados e eles são fortalecidos dentro desse processo, onde essa pessoa terá ali resultados coerentes ao seu objetivo. Por exemplo, se uma pessoa entra no processo para tratar o transtorno de ansiedade, nós fazemos o trabalho voltado para aquele resultado, né, da paciente, da cliente, e assim nós vamos na raiz, para conseguir mudar de fato o que precisa ser mudado. E através da neuroplasticidade a gente consegue obter os resultados desejados, porque nós trabalhamos ali para fortalecer essas novas sinapses neurais, né, que trarão novas informações. Essa pessoa passa por essa renovação de mente, trazendo ali toda uma transformação de dentro para fora. E isso vai refletir nos sintomas que ela sentia anteriormente. Então, se nós temos novas informações na nossa mente, nós temos um novo comportamento, novas sensações, aqueles sintomas eles vão diminuindo, eles vão desaparecendo. Então, realmente é um processo transformador. E transformador significa o quê? Transformar a dor. Olha que lindo, gente. Tudo isso aqui é coisa de Deus. A gente está falando sobre ciência, mas não tem como falar sobre ciência e não falar de Deus, que foi quem criou todas as coisas, né? Toda essa sabedoria linda, que cura, que transforma, vem do Senhor. Então, muitas pessoas, né, buscam aí tratamentos com medicação, mas não sabem dessa informação que você está sabendo agora, que não se deve tratar pela metade. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma limitação, você deve buscar ajuda adequada, lógico, de um médico, de um psiquiatra, uma avaliação, para ver se você precisa fazer algum tratamento com medicação. Mas é muito importante você ir na causa, na raiz desse problema, sair desse lugar de dor e de sofrimento, porque você não está condenado a passar o resto da vida desse jeito. Comece a mudar, a partir de agora, essa mentalidade que não, você não é depressiva, que não, você não é ansiosa. Você está sim, mas isso não determina a sua identidade, a sua essência. Porque, em essência, você é paz, você é saúde. Pode ter certeza que Deus tem coisas grandes para sua vida. Não aceite, não se conforme em estar nesse lugar. Não queira permanecer nessa estatística absurda. E nem queira também continuar trilhando esse caminho que vai te levar para lá. Para ser mais uma. No meio dessa multidão de pessoas que estão doentes. Então, vou estar deixando o link aqui na descrição para atendimento. Se você precisa dessa ajuda, será um prazer te ajudar nesse processo. Essa mensagem, ela pode salvar uma vida e você pode ajudar essa pessoa. Envie para as pessoas que você sabe que precisa. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo.